Glória a Deus. Irmãos e irmãs, boa noite a todos, em nome de Jesus. Que a bondade e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre vocês, sobre as vossas casas, vossas famílias, aqueles que estão perto e também os que estão longe. A graça do Senhor nessa noite superabunde sobre a sua vida. Que bom estar com vocês aqui hoje, que bom poder respirar um ar diferente, né, Ronaldo? Também a gente está engaiolado, né? Esse período que nós passamos aí, né? Casa, live, casa. Misericórdia, Pai do Senhor. Você tá bem? E aí a gente fica casa, live, casa. E a gente vai conversar com as crianças em casa. A gente já acha que já está numa live também, né? E graças a Deus que... Não que as nossas transmissões ao vivo, elas pararam, muito pelo contrário, está sendo transmitido ao vivo aqui hoje, nós também estamos fazendo isso lá, mas o culto online, restrito ao online, né, graças a Deus, ele já não é mais restrito só ao online, agora nós podemos nos reunirmos presencialmente, ainda que com muitos cuidados, mas nós podemos nos reunir. Então, é uma alegria estar com vocês aqui, essa noite. Ronaldo esteve conosco lá nos animando na semana passada, né, Ronaldo? E agora que a gente começou a sair de casa, né? Assim, sair dos nossos próprios ministérios. E é um prazer estar com vocês aqui nessa noite, poder ser enriquecido pela palavra do Senhor e, se assim Deus permitir, te encorajar um pouco dessa noite, para que você saia daqui encorajado a enfrentar os próximos dias e os dias que estão por vir. Faço das minhas as palavras do pastor Ronaldo de que tudo vai voltar ao normal. Isso é um período transitório, é um momento, é um breve momento. Tudo voltará ao normal, eu creio nisso piamente, em nome de Cristo Jesus. Amém? Você está aí? Glória a Deus, porque você veio hoje. Hoje está retornando o culto semanal, né? Nós também fizemos isso lá, e é isso mesmo, a retomada ela é gradativa, as pessoas vão criando coragem de poder retornar aos cultos, e isso vai acontecer em nome de Cristo Jesus. Daqui a um período não haverá mais desculpa para não estarmos no templo. Eu conversava com um amigo esses dias, um amigo pastor, e eu dizia assim para ele: pastor, eu descobri que o vírus ele é crente. E ele disse: como assim? Eu disse: o vírus não está na lotérica, não está nas lojas de roupa, não estão nos supermercados, mas estão na igreja. Na igreja eu não posso ir porque tem um vírus à solta, né? E a igreja, queridos, com o distanciamento que nós respeitamos aqui, a higienização que é feita nas portas, né, a medição da temperatura, tudo isso faz com que o ambiente da igreja se torne um ambiente seguro. Então, voltemos a congregar, voltemos a estar juntos, mantendo todo o distanciamento, ainda que a vontade seja de abraçar, de apertar, não é? Eu já, por mim, já subia aqui, se fosse um tempo normal, já dava um abraço, um cheiro no Ronaldo, mas não podemos fazer isso. Mas, com todas essas limitações, esteja presente no culto, é nesse tempo, e é no tempo que o Senhor Deus vai fortalecer você. Glória a Deus. Pastor Ronaldo, Deus abençoe você, viu? Deus abençoe sua vida, seu ministério. Eu amo sua vida, viu? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Neemias. Pretendo ser breve, mas pretendo também que você entenda o que vai ser falado aqui nessa noite. Então, abra a tua Bíblia comigo em Neemias. Quem encontrou, diga eu encontrei. Quem não encontrou, diga pera aí, estou operando. Neemias, capítulo de número 1. Glória a Deus. Estou desacompanhado hoje. Minha esposa ficou na igreja, tinha um trabalho lá a ser realizado, ela ficou lá, mas eu deixo um abraço dela. Ela queria muito estar aqui com vocês, ela ama estar aqui com vocês. Neemias capítulo 1, vocês encontraram? Capítulo de número 1, o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 1 até o versículo 11. Nós vamos fazer essa leitura um pouco mais extensa, mas para que você entenda o contexto aqui desse
desse início de capítulo, amém? E diz assim, olha, lê com muita atenção. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estava triste diante dele. Irmãos, perdoe, capítulo 1, estou fazendo a leitura no versículo, no capítulo 2. Capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês de Quiseu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém foi fendido e as suas portas foram queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, eu me assentei, me chorei, eu lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse a Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conceito e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti. De dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então ainda, que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá eu os ajuntarei, os trarei no lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar no meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes da tua grande força e com a tua forte mão. Versículo 11, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Ponto final. Então eu era copeiro do rei. Então eu era copeiro do rei. Esse texto ele é maravilhoso, irmãos. Ainda que o Antigo Testamento ele não seja um livro de cunho doutrinário, né? Mas o Antigo Testamento ele é um livro de cunho ético, de cunho moral. E quando nós nos debruçamos sobre um texto como esse, por exemplo, no livro de Neemias, eu preciso aprender alguma coisa. E esse texto ele é muito rico, porque ele trata de um tema que tem tomado os nossos corações nos últimos dias, o desafio que tem tomado os nossos corações, que é o desafio de começar e, por que não dizer também, recomeçar. Começar não é tão difícil. Eu tenho para mim que começar é um processo mais fácil. Porque no começo a gente está motivado. No começo, a gente está motivado pelo entusiasmo. A gente está entusiasmado pelas projeções futuras. Então, começar se torna uma coisa mais difícil em alguns momentos, em algumas situações. Não é uma regra. Mas o fato é que começar, na maioria das vezes, é algo mais fácil. Porque quando a gente está começando, a gente está entusiasmado. A gente quer ver o negócio acontecer. Eu me lembro quando eu namorava ainda com a Érica, eu morava no centro de Suzana, a Érica morava lá na Casa Branca. E eu trabalhava, saía de casa às 4 da manhã e chegava em casa às 7 da noite, cansado. Mas eu tinha que ver a namorada. Então eu pegava a minha bicicletinha, pastor Ronaldo, a minha pochete, eu tinha uma pochete, não ri porque você já deve ter tido uma pochete. E aí eu ia até a Casa Branca pedalando a minha bicicletinha, quando chegava na esquina,
Nil, eu descia, dava uma respirada que é para secar o suor. Chegar na casa da namorada suando, pega bem, né? E aí, eu tirava o perfume da pochetinha, fazia a manutenção no cheiro, chegava cheiroso. Quando está começando o namoro, a mulher faz a chapinha para receber o namorado, Jequiti. Assim ou não é? Perfume Jequiti, Mary Kay. Por quê? Porque nós estamos animados. Você já começou no emprego novo. Tem que entrar às 8, você chega às 7h30, vai embora às 5, mas você chega, você vai embora às 5h30. Chega meia hora antes e vai embora meia hora mais tarde. Por quê? Você está motivado com o começo daquele novo desafio, daquele emprego. Você quer progredir, você faz projeções. Então você se anima no início do desafio. E nós somos não só desafiados a começar, mas nós somos desafiados a permanecermos caminhando. Nós somos desafiados a permanecermos caminhando. Você já viu a São Silvestre? Eu acho engraçado porque quando vai começar a corrida e vai dar a largada, estão todos lá. Está o cara vestido fantasiado de personagem de desenho, de Bob Esponja, é ou não é? Está desafiado de diversos personagens, alguns segurando a plaquinha Filma Eu Galvão, e é uma festa, e dá largada, e naquela largada todo mundo sai correndo, a competitividade é alta, todo mundo está com gás. Mas depois de percorrido todo o trajeto, no final do percurso, a câmera está filmando aquela ladeirona, aquela retona, e quem vira a esquina não é o Bob Esponja, não é o cara com a placa Filma Eu Galvão. Quem vira a esquina lá embaixo é os kenianos, com a canela fininha assim, e eles vêm correndo, que dá uma raiva que nem suar soa. Eu só de ver o cara correndo na televisão já começo a ficar ofegante, e o cara está correndo ali naquela marcha lenta ali e não cansa, e ele vem correndo, e é aquele que sai por último chega em primeiro, porque está preparado, porque se preparou, porque se calçou, chegou no final. Nossa chamada no Evangelho, a nossa chamada em Cristo não é para começar. A nossa coroa não está no começo, a nossa coroa não está no meio, a nossa coroa está no fim. E essa coroa não é para quem chega primeiro, é para quem chega. Então nós somos desafiados a começar. Mas começar não é tão difícil, porque começar a gente está entusiasmado. Tenho para mim que o difícil mesmo é recomeçar. Porque quando a gente recomeça algo, é sinal de que a gente já começou em outra hora. E se a gente está precisando recomeçar, é porque no antigo episódio a gente não foi bem sucedido. Alguma coisa não saiu bem. E a gente é desafiado a recomeçar, e para recomeçar eu preciso lidar com um ciclo que se fechou. Preciso abrir um parênteses para dizer alguma coisa aqui para você. Tem coisas que Deus tira da vida da gente. Tem situações que Deus tira a gente de alguns lugares. E a gente coloca a culpa em alguém. A gente coloca a culpa em algo. E a gente não percebe que na verdade é a mão de Deus tirando a gente de algum lugar. E por que não dizer, até tirando algumas convivências, algumas pessoas do nosso ramo de convivência. E deixa eu te dizer uma coisa aqui: se Deus tirou algo, alguém da tua vida, não faça esforço para voltar atrás e pegar, porque se for de Deus, Ele traz melhorado, traz de volta para você e traz melhorado. Mas se Ele não trouxer algo de volta para você, não volte atrás para buscar. Abraão, quando ele sai de uma terra chamada Ur dos Caldeus, se não me falha a memória, a Bíblia está relatando que Abraão está saindo de lá corrido, fugido. Fugido por quê? Porque está tendo uma guerra. A Bíblia diz que está tendo uma guerra em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus está sendo saqueada, invadida, e o texto bíblico diz que ele sai de lá por conta de uma guerra. Ele sai com seu pai, com a sua família, ele sai fugido. Capítulo 11 de Gênesis, se não me falha a memória. E no capítulo 15, 4 capítulos na frente, Deus vai falar com Abraão, e Deus fala assim:
Abraão, eu sou o Deus que te tirou de Ur dos Caldeus. E Abraão podia dizer, não senhor, não foi o senhor não. Saí de lá porque teve uma batalha, saí de lá porque teve uma guerra. E Deus disse para ele, então Abraão, eu permiti a guerra para te tirar de lá. Então Deus permite algumas coisas acontecerem em determinados momentos das nossas vidas e a gente acha que é o acaso, perseguição, deserto, luta. Na verdade é só a mão de Deus chacoalhando a gente e projetando a gente para frente. Então recomeçar é difícil por isso, porque a gente tem que lidar com algumas perdas que ficaram lá no passado. Recomeçar é difícil porque a gente tem que lidar com as frustrações, porque a gente tem que lidar com as experiências ruins. Término de um relacionamento, uma porta no emprego que se fecha após de anos de serviço prestado àquela empresa, mudança de cidade, quando você menos espera, você está sendo desafiado a recomeçar algo. E nós somos vistos obrigados e desafiados a nos darmos com essa situação. Neemias era um homem que servia no palácio deste rei e servia com alegria. O texto mesmo diz que ele nunca havia se apresentado diante do rei com tristeza, até porque isso era causa de morte, se apresentar diante do rei com semblante triste. Poderia ser causa de morte. Neemias recebe uma visita. E logo que ele recebe essa visita, ele faz uma pergunta, ele estava ansioso para saber como estava o povo, e ele recebe uma notícia, olha, a situação lá não é legal, a situação lá é de destruição, o povo babilônico invadiu as nossas terras, derrubaram os muros, queimaram os portões, e os que não foram levados como os prisioneiros, ficaram lá em miséria, lamento, a situação lá é terrível. E Neemias, quando recebeu aquela notícia, Neemias ficou chocado, porque a má notícia, a perda, o prejuízo, uma porta fechada, uma notícia ruim a princípio, nos choca, e por um instante pode até nos paralisar. A Bíblia diz que ele se assentou, ele chorou e ele lamentou por alguns dias, e depois esteve orando e esteve jejuando. Vamos entender isso. Neemias recebe uma notícia ruim, e essa notícia leva Neemias a chorar e a lamentar. Chorar, lamentar por algo faz parte da natureza humana. Nós nunca estamos preparados para perder de fato. Eu fico chateado até quando eu perco no par ou ímpar. E Neemias chora e lamenta. Chorar e lamentar depois de perder um ente querido, depois de uma porta de emprego, depois de uma frustração, de um desapontamento, entenda que é normal chorar. Crente também chora, mas crente não permanece no choro, cristão não permanece no lamento. A Bíblia diz que Neemias chora, lamenta, mas a Bíblia diz em seguida que ele passa a orar e ele passa a jejuar. Então entenda que até o choro tem tempo. O choro tem limite, o lamento tem limite. Chega um momento que o choro precisa cessar. Para recomeçar, chega um momento que o lamento precisa cessar. E ao invés de chorar e lamentar, eu preciso agora me prostrar em oração. Eu preciso agora buscar a face do Senhor. Porque é quando eu dobro os joelhos e eu clamo ao Deus dos céus, é que minhas forças são renovadas, restauradas, que a minha mente é renovada. E aí assim eu posso me colocar de pé e permanecer caminhando. Deixa eu te dizer alguma coisa, tem alguém que está acompanhando você, tem alguém que está com os olhos fitos em você, e é por isso que você não pode parar de caminhar, é por isso que você não pode titubear na fé. Tem um pai te olhando, um filho te olhando, uma esposa te olhando, e você tem sido referência de alguém que você nem sabe. É por isso que você não pode parar, se assentar e desistir, precisa permanecer de pé, precisa continuar caminhando. Neemias entendeu isso. Ele chorou, a notícia foi demais para ele. Mas Neemias entendeu também que não podia continuar só no choro e no lamento. Então ele passou a orar, e nós lemos aqui
A oração de Neemias, que oração! Ele traz à memória de Deus a promessa dos seus pais. Neemias sabe muito bem o que está acontecendo com Jerusalém. O povo de Deus se afastou de Deus, abandonou os bons costumes. E a ira de Deus se acende contra o povo, e Deus os entrega nas mãos dos babilônicos, de Nabucodonosor. Nabucodonosor invade Jerusalém, derruba os muros, porque a primeira vez que primeira coisa que um rei inimigo fazia, um exército inimigo fazia quando entrava em uma cidade, era derrubar os muros e queimar os portões. A partir dali aquele povo perdia a identidade, porque o muro era sinal de fortaleza, as muralhas eram sinais de segurança. Quanto maior uma muralha, quanto mais extensa uma muralha, mais forte aquela cidade era vista pelos que estavam do lado de fora. Quanto maior os portões, quanto mais forte os portões, mais forte aquela cidade era vista pelos que estavam do lado de fora. E é por isso que Nabucodonosor, quando entra, ele derruba os muros, quebra os muros e queima o portão. E a partir daquele momento, aquele povo perde a identidade. Neemias sabe o que está acontecendo ali. O povo é levado cativo por 70 anos. E esses 70 anos estavam chegando ao fim. Deus levanta Esdras, se não me falha a memória, Zorobabel, não é isso? Esses dois homens, eles estão sendo levantados por Deus para levar o povo do cativeiro de volta para Jerusalém. Mas Jerusalém precisa ser reconstruída. Neemias recebe a notícia da destruição da cidade, e ele não tem ideia de que na verdade Deus está levantando para a reconstrução. Deus levantou Esdras e Zorobabel para trazer o povo para Jerusalém, mas é Neemias quem vai reconstruir. Deixa eu te dizer uma coisa: você está esperando alguém reconstruir. Você está esperando alguém chegar na tua casa e dar uma palavra de fé que vai levantar a tua família. Você está esperando um profeta sair de trás da árvore, levantar no meio do culto e até você apontar o dedo e te dizer: eis que te digo, meu servo. E talvez Deus não vai fazer isso. Ele só quer te lembrar de uma promessa que Ele te fez na sala da tua casa, quando você estava com o joelho dobrado no canto do teu quarto. Ele talvez não quer te fazer uma promessa nova, Ele quer te lembrar de uma promessa antiga que Ele fez no teu coração, e você esqueceu. Você esquece, eu esqueço. Nós mudamos, crescemos, mas Deus não muda. Deus não tem variações. O que Ele diz que vai fazer, vai fazer. Se Ele diz que vai guardar, Ele vai guardar. Neemias não tem ideia, mas é ele o personagem principal do recomeço daquelas terras. Talvez você não tenha ideia do que Deus está fazendo. Talvez Deus já está te preparando para algo futuro em que Ele vai fazer. Neemias, ele entende a necessidade, ele sabe o que precisa fazer, ele sabe. Porque tem coisas que a gente precisa fazer, a gente sabe o que tem que fazer. Neemias vai orar, porque Neemias até então não está se enxergando como o homem que vai protagonizar esse recomeço. Ele ora, e quando ele termina a oração, isso é tão verdade, que quando ele termina a oração, ele termina com uma frase assim. Ele detalha a oração que ele faz, ele diz: olha, então eu falei assim com Deus. Então ele termina a oração e diz assim: mas então, eu acho isso maravilhoso, eu era só um copeiro do rei. Ele não tinha ideia do que Deus ia fazer através da vida dele. Ele disse: olha, eu lembro daquele dia que eu orei, que eu falei com Deus, eu não tinha ideia do que Deus ia fazer, eu era só o copeiro do rei. E você se enxerga pequeno, sem voz, sem bagagem talvez, e não sabe você que já está fazendo parte de um processo de preparação para algo futuro que Deus vai fazer. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós todos os dias estamos sendo preparados por Deus por algo que Ele vai fazer lá na frente. Eu penso assim, eu penso que o que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas,
está dando alicerce, pastor Ronaldo, para o que Ele vai fazer amanhã. É por isso que algumas dores, por isso que algumas lutas, que não faziam sentido para você no passado, talvez façam sentido para você hoje. Por isso que talvez algumas lutas que você está vivendo hoje não façam sentido para você hoje, mas vão fazer sentido para você amanhã. E você vai entender, hoje eu sou uma pessoa mais madura. Hoje eu sou uma pessoa mais preparada por Deus. Talvez você não saiba, mas Deus está te preparando hoje para um desafio amanhã. Neemias se apresenta diante do rei. O rei, quando percebe que ele está entristecido, porque ele nunca estivera entristecido, o rei pergunta: por que você está triste? E ele diz assim: olha, posso falar, rei? Pode. E ele relata para o rei o que estava acontecendo. E olha Deus preparando, eu acho isso maravilhoso. Olha Deus colocando a condição favorável. Olha Deus colocando um rei para dialogar com o copeiro. E Deus coloca o coração do rei favorável à causa de Neemias. E o rei olha para Neemias e diz: e o que você quer que eu faça? Peça. Porque ao decorrer da tua vida, Deus vai colocar a situação favorável a você. Eu acredito que Deus coloca pessoas favoráveis à nossa causa ao decorrer da nossa caminhada. Pessoas que às vezes nem professam a mesma fé que nós, mas que Deus comove o coração dele, Ele acha graça em nós, e Deus usa alguém para nos abençoar, para abrir uma porta. Como eu experimentei disso, como a minha casa experimentou disso, quando a minha esposa enfrentava aquela situação de morte, o diagnóstico era de morte, os dias estavam contados, os exames diziam que os dias estavam contados, uma junta médica dizia que os dias estavam contados, mas de repente, pastor Ronaldo, eu comecei a receber mensagem de pastores do Brasil inteiro que eu nunca conheci, eu nunca vi, começaram a me mandar mensagem: estamos orando pela tua casa. Eu recebi uma ligação de uma igreja em Miami. Eu nunca fui em Miami, mas o meu nome foi. Já está de bom tamanho. E alguém me ligou e disse: pastor, tua causa chegou até nós. Nós estamos orando pela tua casa. E o que Deus fez através da oração? Muda o diagnóstico da minha esposa. Um diagnóstico que era de morte é rasgado, e Deus prolonga os dias dela. Deus coloca a condição favorável, Deus levanta um exército em seu favor. Eu vou te dizer mais, tem gente orando por você que você não sabe. Tem gente clamando pela tua vida e você nem tem ciência disso. Neemias vai até o rei, o rei pergunta: o que você quer que eu faça por você, Neemias? E o texto me dá a entender, porque a Bíblia diz: então eu orei ao Deus dos céus, ponto final. E depois ele volta a falar com o rei. Eu posso estar errado, mas me dá a entender que Neemias pede um tempo para a oração aqui. Dá a entender, quando nada o texto dá a entender que Neemias, ele sai à parte para orar, e depois ele se aproxima do rei, e ele expõe. Neemias não está nem percebendo, mas Deus está enchendo o coração dele de estratégia. Neemias não percebeu ainda, mas Deus está enchendo o coração dele de estratégia. E quando ele expõe o que ele precisa para o rei, ele fala: rei, eu quero cartas, quero exércitos, quero carta para conseguir pedras, quero carta para conseguir madeiras, eu quero um exército me acompanhando. E o rei concede isso a Neemias, e Neemias retorna para a sua terra natal. E quando Neemias chega lá, ele mesmo vai dizer que ele não relatou a ninguém o que ele estava para fazer. Isso é uma lição para a gente, né? Eu não sei se vocês têm esse problema, mas eu acho que todo mundo tem que se alegrar comigo. Quando eu recebo uma benção, eu quero falar para todo mundo. Eu melhorei muito nisso, viu, irmão? Melhorei assim uns 70%. Hoje eu me controlo muito nessa questão. Eu estou muito feliz às vezes com algo que está acontecendo, ou algo que está para acontecer, e aí às vezes eu quero verbalizar e eu dou uma segurada. E depois eu fico orgulhoso de mim mesmo. Eu falo: rapaz, parabéns, você conseguiu.
Porque a gente às vezes não percebe, a gente está tão entusiasmado, está tão feliz, e a gente acha que todo mundo vai receber a notícia com a mesma felicidade da gente. Que todo mundo está preparado para se alegrar no mesmo nível que a gente se alegra, e não está, irmão. Quando Elias manda o profeta, quando o profeta Elias manda o seu moço, a chuva cessou, a terra está seca. O profeta libera uma palavra dizendo que vai chover, e depois que ele libera essa palavra, ele sobe para o monte, e manda o moço dele subir um pouco mais alto, para ver se vem chuva. Toda vez que o moço sobe e desce, ele diz, não tem chuva, e o profeta diz, vai de novo. E o moço desce e diz, não tem chuva, ele diz, vai de novo. E quando o menino desce, o menino diz, é só uma nuvem. Já vou adiantando, é uma nuvem, mas é só uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E aí ele não está entusiasmado, mas o profeta, quando recebe aquela notícia, ele diz, manda um recado, apressa os carros, prepara as coisas, porque vem uma abundante chuva. Nem todo mundo está no mesmo nível de entusiasmo que você, para receber a notícia que você recebeu. Nem todo mundo vai se alegrar como você se alegrou pela notícia que você recebeu. Então tem certas coisas que você precisa aguardar entre você e Deus, até que Deus amadureça a condição. Você está entendendo isso? E Neemias, ele chega lá de noite, e ele, sem falar nada, pega um animal e ele sai. Enquanto todo mundo está dormindo, Neemias sai contornando a cidade. E o relato de Neemias é entristecedor. Ele começa a dizer que os muros estavam todos despedaçados, as portas estavam queimando. Ele sai caminhando e sai contemplando a destruição. E ele vai relatando isso acerca do relato bíblico. Ele chega a um ponto a dizer que ele teve um momento em que ele não consegue mais caminhar por conta das pedras, ele tem que retornar. Neemias, é a verdade, ele está estabelecendo uma estratégia, está encarando uma realidade, porque chega um momento, querido, que você precisa fazer alguma coisa. Chega um momento que você precisa tomar as rédeas da situação. Tem coisa que ninguém vai fazer para você. Tem momentos que você precisa encarar a realidade. Conversava com um amigo no meu trabalho esses dias, e ele relatava um acontecimento familiar. O filho morreu com 22 anos, vítima de um câncer, e ele não tinha um bom relacionamento com o filho, e poucos dias depois da morte do filho, descobriram que havia uma neta, e já se passaram alguns anos, e ele não foi ver a neta, e ele relatava dizendo para mim que isso não feria ele, mas o fato de ele relatar, eu percebia que feria. E eu olhei para ele e disse, cara, para com isso, vai lá ver tua neta. Para com isso, vai lá resolver isso. Por quanto tempo você vai arrastar essa situação? Por quanto tempo você vai permitir que isso aconteça? Cara, entende que é você quem vai resolver isso. Entende que é você que tem que ir lá e bater na porta e dizer, olha, se eu errei, eu peço perdão, mas quero recomeçar a partir daqui. A gente tem facilidade de pedir as coisas, mas a gente tem dificuldade de voltar e dizer obrigado, voltar e dizer desculpa, não deu certo, não foi dessa vez. Quando a gente precisa, a gente tem coragem, a gente bate na porta, manda o WhatsApp, liga, pede para alguém pedir pela gente. Mas quando a gente precisa voltar lá atrás, pedir desculpa, agradecer, a maioria das vezes a gente não faz. Lembra de alguém que te ajudou no passado? Que tal você mandar um WhatsApp para esse final de semana e dizendo, olha, eu me formei porque você me ajudou, lembra? Olha, hoje eu tenho uma família abençoada, porque um dia você sentou conosco na sala da nossa casa e nos aconselhou, lembra? Olha, hoje eu estou bem empregado há tantos anos nessa empresa, porque um dia você me indicou e eu entrei, lembra? Expressa gratidão para alguém. Lembra alguém de que um dia Deus usou ele, faça isso. Você não sabe como essa pessoa vai ficar feliz. Esses dias eu encontrei com uma moça na estação do trem, e, de longe ela me viu, eu me vi, ela expressou alegria e nós estávamos longe, e quando foi de noite ela me mandou uma mensagem tão linda, pastor Ronaldo, e eu me emocionei.
E ela começou a relatar o início da caminhada da fé dela. Quando ela foi pela primeira vez à igreja, de todas as vezes que fui na casa dela, de todas as vezes que socorri o filho, de coisas que eu já nem me lembrava mais. E ela foi relatando acontecimento por acontecimento, e no final do texto eu já estava chorando, e dizendo, poxa, como Deus é bom, eu nem lembrava disso. Neemias volta, deixa eu me adiantar, Neemias volta, e quando Neemias retorna, só no dia seguinte, ele externa para o povo o que ele vai fazer. Ele reúne o povo, e ele começa a restaurar aquela cidade. Ele não começa a restaurar a cidade de trás para frente. Ele não começa edificando as casas. Ele começa reedificando os muros e os portões. Se for recomeçar, recomece pelo lugar certo. Fazendo o que é certo. Consertando o que precisa ser consertado. Coloque a vida financeira em dia. Ainda que demore muito tempo, mas faça isso. Você não sabe como isso vai fazer bem para você? Liga no banco, liga para alguém, renegocia isso a um prazo longo. Mas quando você começar a fazer isso, você vai sentir uma alegria tão grande. Sensação de estar colocando as coisas em ordem. É bom fazer isso porque Deus gosta de gente que reage. Deus gosta de gente que vê a situação e por mais difícil que ela seja, se esforça para mudar. Deus começa a colocar a situação em volta de Neemias favorável a ele, porque Neemias entendeu a realidade e encarou a realidade como deveria encarar. Neemias encarou de forma estratégica, porque quando você se propõe a consertar algo ou alguma coisa, quando você se propõe a melhorar uma condição, uma situação, eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus começa a trazer estratégias ao seu coração. Eu me lembro quando eu morava na casa da sogra. A sogra é um amor de pessoa, viu, irmãos? Mas a gente tem família, a gente quer a casa da gente, a gente quer o cantinho da gente. E eu comprei aquele terreno para pagar, a perder de vista, meu pai do céu, uma prestação que eu não daria conta, mas eu pela fé fui lá e comprei, dei meu Fusca a gás de entrada. Deus colocou a situação favorável que o homem pegou um gás, um Fusca a gás de entrada. Vocês já viram isso, irmão? Senhor da glória. O corretor falou, eu fico com o Fusca. Eu falei, rapaz, você tem certeza? Ele tem carta? Não tenho. Mas ele comprou o Fusca e nunca dirigiu o Fusca acabou na garagem da casa dele. Rapaz, como é que pode um negócio desse? Por que ele viu no Fusca? O Fusquinha, irmão, eu ia dirigir a igreja no meio do mato. Estava dizendo isso para um amigo meu esses dias. E aí eu fazia a curva assim, pastor Ronaldo. A frente do carro ia, o assoar ia 3 segundos depois. O limpador de para-brisa não funcionava. Então, quando a gente estava indo para a igreja, no meio do mato, irmão, um lamaçal terrível. Eu baixava o vidro, chovendo, botava a cara para fora e o limpador era a mão. E o cara olhou para o Fusca e falou, eu quero o Fusca. Você tem certeza? Não tenho. Fiz igual Jesus com Pedro, 3 vezes perguntei, você quer? Quero. Você quer? Quero. Você quer? Quero. Onde eu assino? Comprei aquele terreno, atravessei ali a praça, rapaz, e casar de novo. Aí eu atravessei e falei, rapaz, o que eu fiz na minha vida? Dei o Fusca e os R$400 que eu tinha no bolso. Como é que eu vou pagar esse negócio? 10 anos. Jesus. Fui pagando, comi salsicha, ovo, fiz empréstimo para pagar a prestação, atrasei 2, fui lá, fiz empréstimo, paguei as 2 e paguei o empréstimo. Rapaz, e tinha dia que eu falava, Jesus, como é que pode uma coisa dessa? Aí depois de tantos anos, a casa não estava pronta ainda, 10 anos depois, aí nunca mais esqueço disso. De uma conversa que eu tive com você, pastor Ronaldo. Olha como que você fala, querido, norteia alguém, viu? Pastor Ronaldo me disse uma vez que fez uma oração, em uma conversa nossa antiga, porque ele queria a casa dele. E um dia eu estou em cima da laje da minha casa, e a laje está pronta. O mato está tomando conta de tudo, e toda vez que eu ia lá, eu ia embora triste para casa. E aí a minha esposa falava assim, eu não sei por que você vai lá, porque quando você vai lá, você volta triste.
não vai mais lá. Isso é verdade mesmo. Então eu ia lá uma vez por mês. Aí um dia eu subi na laje, aquele matagal, sujeira de cavalo pelo terreno. Aí eu subi na laje da casa. E eu chorei aquele dia, sozinho, era umas 7 horas, já estava escuro. Sentei na laje, eu comecei a chorar e a dizer para Deus: Deus, não é possível, meus filhos estão crescendo, precisam morar na casa deles. E eu comecei a invocar o nome de Deus e eu dizer: Deus, uma palavra sua. Irmãos, entenda isso. Às vezes tem momento que a gente não pode se apresentar diante de Deus e fazer orações difíceis, não. Eu já disse isso aqui outra vez, né? Colocar palavras bonitas. O que Deus quer é um coração rasgado. Rasguei o coração e disse: Deus, até quando? Meus filhos estão crescendo e eu não consigo terminar isso. Uma palavra sua e o céu se abre em meu favor. Uma palavra sua aí, Senhor, e o Senhor coloca alguém para me abençoar. Uma palavra sua aí em cima, Senhor, e as coisas vão acontecer. Irmão, e eu experimentei o sobrenatural de Deus. Ronaldo, lembra quando você orou e Deus enviou alguém e disse: vou te emprestar e você me paga quando der? O sobrenatural de Deus começa a acontecer. Eu começo a receber dinheiro de quem eu achava que eu não ia receber. Deus começa a colocar negócios na minha mesa que são fechados, dão certo, o dinheiro entra. E aí eu fico doido, vou vender o carro, eu vendo o carro, eu faço um acordo na empresa, eu pego um empréstimo, e quando eu penso, em poucos meses, a casa está pronta e eu estou mudando com a minha família. Como é que pode uma coisa dessa? Você precisa começar, você precisa acreditar que há um Deus te guardando, que há um Deus providenciando, que há um Deus preparando ambientes para você, colocando corações favoráveis à tua causa e à tua condição. Sinta-se desafiado a começar, sinta-se desafiado a recomeçar, se você já tentou e não deu certo. Deus colocará condição favorável a você. E eu termino aqui, encerro aqui, dizendo que a situação de Neemias não é sobre uma cidade arruinada. O relato de Neemias, o livro de Neemias, não é sobre uma cidade arruinada e um povo envergonhado. O livro de Neemias é sobre um povo que se superou. Um povo que identificou uma necessidade, que encarou a realidade com oração, com jejum, e dessa forma Deus os honrou e trouxe à existência o que parecia difícil. Tua vida não é sobre um relacionamento que deu certo, tua vida não é sobre um emprego que se encerrou, tua vida não é sobre um histórico de traição e frustrações, tua vida é sobre um Deus que te ama e que está disposto a recomeçar algo hoje na tua vida, se você também estiver. Se coloque de pé para orar por você. Há alguém aqui em nosso meio que hoje deseja aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se estiver, assinale com a mão para eu te ver. Há alguém em nosso meio que se distanciou do Senhor e que hoje deseja retornar para a casa de Deus? Se estiver, levanta a tua mão para eu orar por você aí onde você está. E não tendo, Senhor Deus te conceda outra oportunidade. Curve a tua cabeça, feche os seus olhos. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por tua palavra, porque ela é conselho para nós. Toda vez que nos debruçamos sobre esta palavra, nós aprendemos algo com o Senhor. E que bom que o Senhor preparou esse ambiente para nós nessa noite. Que bom que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. Obrigado por esse meu irmão, por essa minha irmã, que nessa noite, ó Pai, sendo convidada pelo Teu Espírito, não voltou atrás, mas decidiu subir à casa do Senhor para ouvir uma palavra. Talvez ele precise estar... Talvez ele necessite começar algo. Talvez ele esteja no começo de um relacionamento. Talvez ele esteja no começo, ó Pai, de um novo emprego. Talvez ele esteja no começo de um novo empreendimento. Eu peço ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, que encha o coração deste meu irmão e desta minha irmã de coragem, entusiasmo. Senhor, se há alguém em nosso meio aqui nesta noite que está recomeçando algo, que está retornando os estudos depois de muito tempo sem estudar,
alguém que está recomeçando uma vida profissional, que há muito tempo esteve distante da profissão. Senhor, alguém que está retornando para os caminhos do Senhor, após um longo tempo com o coração distante do teu altar. Enche o coração deste meu irmão de alegria. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, traga esta memória, Pai, traga esta mente, aquilo que lhe torna a dar a esperança. Lembra de como o Senhor é bom, lembra de como o Senhor já o levantou outras vezes. Quantos de nós aqui já passou, Senhor, dificuldade financeira outras vezes, e o Senhor nos abençoou? Quantos de nós aqui, meu Deus, já tiveram outras portas de emprego fechadas, e hoje somos realizados no que fazemos? Quantos de nós aqui, Pai, já enfrentamos situações de enfermidade, outros momentos, e o Senhor nos restaurou? Querido, faz lembrar este meu irmão, faz lembrar esta minha irmã, de como o Senhor é bondoso, de como o Senhor é misericordioso, que a tua graça, que a tua bondade e misericórdia sejam renovadas sobre essas vidas. Não é porque não merecemos, não se trata de quanto merecemos, mas é graça, isso é favor imerecido. Nós não fizemos nada para merecer, mas o Senhor olha aí dos céus e nos dá mais uma chance, mais uma oportunidade. Segura na mão deste meu irmão, segura na mão desta minha irmã, o conduz, o alegra, o alimenta, o fortalece, o levante e manifeste sobre ele a tua graça, tua bondade, tua misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Igreja amada, eu amo vocês, viu? Deus abençoe vocês. Deus os fortaleça, os enriqueça em graça e em sabedoria. E se você recebe essa palavra, dá uma forte salva de palmas para Jesus. Glorifica Ele, porque Ele é bom e a sua bondade e misericórdia dura para sempre.